Pedir pra você voltar, Jaime, por favor. Sabe, Deus nos fez a sua imagem, cada detalhe moldou com suas mãos, fez do barro obra-prima, divino escultor que soprou em nós a vida. Divino escultor com seu amor divino, pois tudo que pede recebe, tudo que busca alcança. A quem bater a porta se abrirá, e o que crer jamais perecerá, mas vida eterna terá. Pense, se nós fazemos tudo aos que amamos, então imagine o que Deus quer derramar para todos os seus filhos. E para quem pedir, enviará o Santo Espírito, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra. Para quem bater a porta se abrirá, e o que crer jamais perecerá, mas vida eterna terá. Pedir-lhe dar-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, e o que crer jamais perecerá, mas vida eterna terá. Boa noite. Muito obrigado a Juliana, à igreja por nos apoiar, é muito importante, por estar presentes. Deus seja louvado por isso.
Deus seja louvado também por mais um dia e uma semana que começou. Graças a Deus. Estamos aqui para continuar o nosso programa Reflexões do Apocalipse. Nós estamos falando de princípios e de ideias maravilhosas que alimentam o nosso ser. Aonde quer que você esteja, que Deus possa abençoá-lo com a sua mensagem. E hoje nós temos mais um tema muito especial mesmo. Hoje nós vamos falar sobre o santuário. Um santuário no céu e o dia do juízo. Muito importante esse assunto, muito pertinente, e com certeza, se você internalizar esse conhecimento, você vai ser muito abençoado. Não é verdade, Lucimara? É verdade, sim. Primeiro quero dizer boa noite para vocês que estão aqui, para o pessoal de casa também. Está friozinho, mas eu tenho certeza que os anjos vão nos aquecer nesta noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Que bom. É porque às vezes eu não escuto aqui. Fico feliz de estarem aqui mesmo nesse frio, né? Eu estou congelando, mas que Deus seja louvado. Boa noite, pessoal. Eu sempre, quando venho à igreja, sempre estou muito feliz, porque é um encontro especial com Cristo, né? E é diferente você estar na casa do Senhor. Eu espero que esse mesmo sentimento que eu sinta, vocês também sintam a estar na casa do Senhor, porque Deus se alegra imensamente em nós irmos ao seu encontro. Então, Irã, você disse de temas importantes, né? Realmente temas importantes. E a Bíblia, ela nos mostra um lugar muito especial para a adoração. E eu gostaria de convidar os irmãos aqui da igreja e de casa também para ver que lugar é esse que a Bíblia nos mostra, que está em Apocalipse 11, 19. Que lugar é este? Eu vou ler pela versão transformadora, que ela é um pouco mais clara, tá? Do que está na Bíblia aí. Dá um entendimento melhor para nós. Apocalipse 11, 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Então, que lugar especial que a Bíblia diz? É um santuário. E continua em Hebreus, falando sobre este lugar, sobre o santuário. Vamos lá, Hebreus 8, 1 e 2. Aqui também fala do santuário. Um lugar especial para os serviços de adoração. Voltando um pouquinho depois aí de Apocalipse, né? Um pouquinho antes de Apocalipse. Hebreus 8, 1 a 2. Ora, o mais importante do que estamos falando é que temos um sumo sacerdote como esse que está sentado nos céus à direita do trono da majestade. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. Jesus, ele está assentado à direita do Pai. Versículo 2. Ministro do santuário e verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O homem não fundou o santuário, mas Deus fundou esse santuário. E aqui diz também que, só para vocês ficarem sabendo, tem horas que fala santuário e tem horas que fala tabernáculo, mas é o mesmo, tá? Significa a mesma coisa, tanto santuário como o tabernáculo. E Deus falou com Moisés. Ele deu uma ordem para que Moisés fizesse. E estar aqui, vamos ler aqui o que Deus falou com Moisés.
Está em Êxodo 25, lá no comecinho, depois de Gênesis. O que Deus falou para Moisés sobre o santuário, tá? Êxodo 25, 8, 9, e depois vamos para o 40. Versículo 8: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Quem habitará? Deus habitará no meio deles. 9. Porque tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Vamos lá para o 40, virando a página. Então, aqui diz, né, o Moisés, ele recebeu essa ordem de Deus para que construísse um santuário, um tabernáculo, de acordo com a vontade de Deus. E o que Deus diz aqui em versículo 40? Atenta, pois, que faças esse santuário conforme o seu modelo que te foi mostrado no monte. Então, Deus mostrou as medidas, o tamanho, a largura, como deveria Moisés construir. Nada poderia fugir. Esta era a ordem de Deus. E, Lucas, como era esse santuário que Deus passou para Moisés? Bom, o santuário era constituído de 3 partes. Se conseguiu botar a imagenzinha, que eu fiz uma ilustração do santuário. Bom, o santuário era administrado por sacerdotes, existia o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o líder dos sacerdotes. Qual era a responsabilidade dos sacerdotes no santuário? Era um processo simbólico, um ritual que eles faziam de comunicação e adoração a Deus e a Jesus Cristo. Então, tudo que eu vou explicar agora sobre o santuário envolve a figura principal, que é Jesus Cristo. O santuário era constituído de 3 partes. Uma etapa que era inicial se chamava pátio, que ali ficava um altar de sacrifício e ficava uma bacia de água para que o sacerdote pudesse se purificar para a próxima etapa, que se chamava lugar santo. E, consequentemente, a próxima etapa se chamava lugar santo dos santos. O santuário, tabernáculo, ele ficava no centro do povo de Israel. Do lado esquerdo existiam 3 tribos, do lado direito 3 tribos, na frente 3 tribos e atrás 3 tribos. Que se a gente fazer a soma, dá 12 tribos. Que 12 tribos são essas? São as 12 tribos de Judá, que representa o 12, é o número da completeza, é o número que representa o mundo. Então, isso, por si só, a posição do tabernáculo no povo de Israel já mostrava um significado para a gente. Que Deus, nosso Senhor, quer habitar no centro de nossos corações. Porque se no santuário habita nosso Deus, e o tabernáculo ou o santuário ficava no centro do povo de Israel, já é um símbolo que Deus quer habitar no centro das nossas vidas. Bom, como eu disse, ele é constituído da etapa do pátio, do lugar santo e do lugar do santíssimo. Eu vou começar a explicar passo a passo dos instrumentos que ficavam em cada lugar que compunha o santuário. O primeiro lugar que eu já falei é o lugar que se chamava pátio. Ali, as pessoas levavam suas oferendas, seus sacrifícios, porque a gente tem que lembrar que nessa época, Jesus ainda não havia morrido por nós. Então, se exigia, simbolicamente, um sacrifício de um cordeiro. Era um cordeiro que não haveria nenhuma mancha. Então, teria que ser um cordeiro puro, sem nenhuma mancha, que se levaria para ser sacrificado, como uma simbologia
a Jesus Cristo, que viria 14 séculos depois para morrer por nós. Então, se existia um altar que as pessoas diariamente levavam seu cordeiro, sua ovelha ali, para realizar um sacrifício. Então, eles sacrificavam. Ali naquela imagem bem superior esquerda ali, tem um altar que as pessoas levavam o cordeiro, sacrificavam, e ali queimava um fogo, subia e queimava o cordeiro. E essa fumaça subia até os céus como um sinal de sacrifício que o cordeiro, um cordeiro inocente, morreria pelos pecados daquele povo de Israel, certo? Logo depois entrava um processo dos sacerdotes, porque o pátio era um lugar aberto para o público, mas o lugar santo que viria logo depois no processo era um lugar fechado e que só podiam os sacerdotes. Então no pátio, logo depois do sacrifício, os sacerdotes eles pegavam e se dirigiam ao local à frente do altar, que era uma bacia vermelha de bronze, que por si só a cor já significava o vermelho. O que significa? A morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso 14 séculos antes da morte de Jesus. Então, só nesse início a gente já percebe que o santuário e o tabernáculo já é uma profecia de que alguém viria, o nosso Senhor Jesus Cristo viria e morreria por nós. Então o sacerdote ele se dirigia ao local, uma bacia, e ele se purificava ali. Tinha uma bacia com água, ele lavava as mãos dele. Essa água significa o quê? Água na Bíblia a gente sabe que significa o batismo, o Espírito de Deus que desce. Então ele se purificava ali, o sacerdote, para se dirigir ao lugar santo. É muito interessante essa parte do pátio, porque eu percebo, estudando, que existem detalhes aí. Por quê? A etapa inicial era o sacrifício, representava o sacrifício de Jesus Cristo. E a etapa depois significava uma purificação e um batismo. Então, isso pode refletir nas nossas vidas, em que a partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, se tem uma próxima etapa, que é a decisão de um batismo, de se tornar uma nova pessoa em Cristo Jesus. Uma ideia que está patenteada na Bíblia, que eu já expliquei, que é do que representa o Cordeiro de Deus, que ali no altar que levava o Cordeiro, representa o Cordeiro de Deus. E isso fica muito claro quando João nos diz, João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós sabemos que Cordeiro, na Bíblia, significa Jesus Cristo, o inocente, o puro. E logo depois da bacia ali, o sacerdote, nesse ritual, ele entrava no lugar santo. No lugar santo, à direita, havia uma mesa de ouro em que existia 12 pães. Acredito que o pessoal do fundo não está enxergando muita imagem. Mas no lugar santo existia um armário assim, e em cima dele havia 12 pães. O que significa esses 12 pães? Reflete ao início. Não sei se vocês lembram, aos lados do tabernáculo existiam 12 tribos. Ao lado direito do lugar santo existiam 12 pães. Os 12 pães quer dizer o quê? As 12 tribos, que é um sinal de completeza em relação ao mundo. Mas e o pão? O que será o pão? O pão é Jesus Cristo. Isso fica muito claro. Vamos abrir a Bíblia em João 6,51, para deixar que a Bíblia nos responda o que é o pão. João, capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então,
no lugar santo à direita, temos 12 pães. O pão significa Jesus Cristo. E sempre o santuário tem um detalhe ali. Por exemplo, se a gente olhar o detalhe de como um pão era feito, a gente sabe que o pão era feito do trigo. E o processo de construir um pão, você moe o trigo. E é interessante porque se o pão representa Jesus Cristo, representa a fase em que nós moímos Jesus Cristo, certo? Nós, na cruz, né? O povo na cruz, naquela época, crucificou a Jesus Cristo, moeu Jesus Cristo ali, não aceitou Jesus Cristo como Salvador. Então, o santuário, 14 séculos atrás, já previa que o povo não aceitaria Cristo e iria crucificá-lo ali. Logo depois, nós temos à frente um altar, no lugar santo. Um altar onde ficava a queima de incensos. Então o sacerdote ele se dirigia ao altar, ele pegava e usava várias ervas para construir um incenso, e ele acendia esse incenso e orava, porque o altar ali era um sinal, era um local de oração, em que o sacerdote entrava em comunicação com Deus e realizava a intercessão das orações do povo com Deus. E logo depois ele pegava esse fogo do altar. Esse fogo do altar é muito interessante, porque esse fogo do altar é o mesmo que no pátio ele acendia, e pegava aquele fogo lá do pátio, levava para dentro, acendia o incenso ali, e pegava esse mesmo incenso e acendia o candelabro. Esse candelabro, que fica à esquerda, então 3 elementos. Primeiro, a mesa com pães. Segundo, um altar. E o terceiro, um candelabro que ficava à esquerda do lugar santo. O que era esse candelabro? Esse candelabro significava Jesus Cristo, a glória de Jesus Cristo e também o Espírito de Deus. Então, sempre, depois de aceso esse candelabro, sempre ele ficava aceso ali perpetuamente. Então, é até interessante que para esse candelabro ficar aceso, ele precisava do azeite mais puro, que faz referência também a Jesus Cristo. Porque quem é a pessoa mais pura de todas? Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, até aqui nós vemos que todo o santuário faz referência a uma figura, que é a figura de Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque se no santuário descreve que a única figura é Jesus Cristo, tem um próximo lugar, que é o lugar santíssimo. E que pessoa pode entrar nesse lugar santíssimo, ou santo dos santos? Somente uma pessoa pura. A única pessoa pura é Jesus Cristo. Só podia-se entrar nesse lugar santo dos santos, em que existia a Arca da Aliança, em que ali sim se manifestava a glória de Deus, uma vez no ano, que era no dia de expiação dos judeus. Quem podia entrar nesse lugar santo dos santos? Somente o sumo sacerdote. Até então, no pátio, por exemplo, podia entrar o povo e os sacerdotes, o sumo sacerdote. No lugar santo podia entrar somente os sacerdotes e o sumo sacerdote. Mas no lugar santíssimo, em que se manifestava a glória divina de Deus, somente o sumo sacerdote podia entrar. Por quê? Nessa simbologia, 14 séculos antes da vinda de Cristo, somente o sumo sacerdote que representava a figura de Jesus Cristo. E ele só podia entrar uma vez ao ano no lugar santíssimo, em extrema comunicação e relação com Cristo, com Deus. Porque se ele não entrasse
com uma comunhão muito especial nesse dia de expiação, ele seria fulminado mediante a glória divina. Mas a Bíblia nos mostra alguns capítulos, alguns livros e versículos que mostram que o único mediador é Jesus Cristo. Vamos ver, por exemplo, de 1 Timóteo 2, 5, 6. Eu vou ler aqui para vocês. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2, 5, 6. Cristo Jesus, homem o qual a si mesmo se deu resgate por todos. Então, o único mediador, vemos na palavra divina, é Jesus Cristo. E o único que pode entrar no Santíssimo, né, é Jesus Cristo. Nesse caso, como Jesus Cristo não tinha vindo ainda, o sumo sacerdote fazia o papel de Jesus Cristo como intercessor dos pecados que o povo levava a ele, os pecados do povo, com relação a Deus. Então, ele intermediava, simbolizando o papel de Jesus Cristo, os pecados, né, a purificação em relação a Deus. Só que, quando Jesus Cristo veio aqui na Terra, a Bíblia nos mostra uma revelação. E essa revelação, a gente pode ver em Mateus 27, versículos 50 a 51. Que revelação foi essa que a Bíblia nos mostra após a vinda de Jesus aqui na Terra e que tem a ver com todo esse processo que envolve o santuário. Mateus capítulo 27, versículo 50 a 51. Nós temos uma revelação muito importante sobre o lugar santíssimo, sobre a transição do lugar santo para o santíssimo. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Ou seja, aqui nós temos que Jesus entrega o Espírito. É o período que antecede sua morte. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Se a gente observar a imagem, a gente vê que aí na imagem ilustra uma divisão entre o lugar santo para o lugar santíssimo. Essa divisão era através de um véu. Então existia um véu que separava o lugar santíssimo, que era um lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez, que representava o papel de Jesus Cristo, do lugar santo. Só que quando Jesus Cristo veio aqui na terra e morreu por nós, esse véu se rasgou. E por intermédio dele, somente de Jesus Cristo, nós conseguimos entrar nessa comunhão especial com Cristo. Então, é por esse motivo que todas as vezes que nós realizamos uma oração, nós citamos o nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque agora, exclusivamente, Ele que derramou seu sangue por nós, somente dele que nós conseguimos ter acesso ao nosso mediador, que é Jesus Cristo. Então, após essa entrada ao Santíssimo, nós temos uma Arca da Aliança, que era inteiramente feito de ouro, e ali nós temos, ali em cima, então pensa aqui é a Arca da Aliança, e aqui em cima nós tínhamos 2 querubins, que cobriam suas asas, mediante a Arca da Aliança. E entre as asas se manifestava a glória de Deus, que era o Shekinah. Nós conhecemos essa glória de Deus que se manifestava na Arca da Aliança como Shekinah. E ali o sacerdote, antes da vinda de Cristo, ele representava Jesus Cristo e clamava ali em relação aos pecados do povo. É muito interessante que no dia da expiação, que era o único dia que ele podia entrar no lugar santíssimo, o sumo sacerdote, ele trazia o sangue de touro, um sangue de touro,
em relação aos seus pecados. Então, porque o sumo sacerdote, apesar de ele estar em comunhão, ele também tem pecados. Então, ele trazia o sangue de um touro, levava mediante ali ao lugar santíssimo, pegava a arca da aliança, espirrava o sangue nas 4 pontas, que a arca da aliança existia 4 pontas. Ele espirrava o sangue do touro e ele também trazia um sangue do cordeiro, que representava os pecados do povo. E ele espirrava também. E por meio disso, da glória divina, ele clamava o perdão. Ele fazia essa intercessão entre o povo e Deus. Agora, é óbvio que depois da vinda de Jesus Cristo, todo esse processo simplificou, né? Porque agora, por intermédio de Jesus Cristo, em uma simples oração, nós temos esse acesso total ao nosso Pai Celestial. Após esse processo do santuário, nós temos, aí sim, nós vamos ter, porque esse processo, esse modelo, ocorre também no céu, em que Jesus Cristo está no santuário intercedendo por nós, certo? E após essa intercessão final no santuário, nós temos um processo final que está no livro do Apocalipse. Essa etapa final que é a volta de Jesus Cristo. Então, após todas essas etapas, pátio, que nós já passamos, porque como inicialmente dissemos que o santuário é um reflexo de um modelo lá no céu, só que aqui na terra, nós já passamos pela pátio e agora nós estamos na entrada final, na parte final do santuário. E nessa parte final do santuário é a vinda de Jesus, logo após essas etapas. Temos a vinda de Jesus. A vinda de Jesus está onde? No livro de Apocalipse. Então, vamos ler Apocalipse 14, 6, 7, para a gente ver um pouco dessa chegada do juízo de Deus. Porque após todas essas etapas do santuário, do tabernáculo, nós temos a chegada de um evento, que é o juízo divino. E no livro do Apocalipse, nós temos essa revelação do juízo divino de Deus. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, nós temos esse juízo final que vem. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz, Apocalipse 14, versículos 6 a 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar, e as fontes das águas. Então aqui nós temos, após todo esse processo, nós temos o juízo divino. Nesse versículo, nós podemos ver 2 pontos importantes. Primeiro, que está determinado um tempo e uma hora para o juízo no céu. Então está determinado. E segundo ponto, que haverá pessoas na terra que anunciarão esse juízo, certo? E, olhando esses versículos, nós extraímos esses 2 pontos. Mas, além do livro do Apocalipse, existe um livro muito importante que faz nós entendermos essas profecias melhor, a história, e ao mesmo tempo voltarmos e compreendermos ainda mais sobre o santuário. Porque existe um livro muito especial e profecias de um livro que nos mostram uma revelação sobre o santuário, que acabamos de explicar. E é o livro de Daniel. Samuel, que profecias são essas que Daniel nos mostra e faz que tem relação com o santuário, mas que também tem relação aos eventos finais que o livro de Apocalipse também nos mostra? O tabernáculo, o tema do tabernáculo é bem interessante, ele tem vários detalhes, né? E, de fato, Daniel,
Abra sua Bíblia comigo, eu não quero falar muito, mas deixe que a Bíblia fale. Daniel, no capítulo 8, no versículo 14. Daniel 8, 14. Vou tentar ser breve, irmãos. Embora esse tema aqui ele seja bem complexo, e eu vou tentar explicar de forma mais simples e suave de entender. Daniel 8,14 diz assim: Ele me disse, isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Ok? Então a gente estava falando de santuário aqui, santo, santíssimo, certo? Santuário é a mesma coisa que tabernáculo e por aí vai. Beleza. E aí ele começa a falar um monte de coisa aqui, a interpretação da visão de Daniel. Ele diz de um bode, de um carneiro, que tinham chifres. Ele até fala assim, o carneiro de 2 chifres, no versículo 20, que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre entre os seus olhos é o primeiro rei, e de fato houve o primeiro rei da Grécia que dominou tudo, foi Alexandre o Grande, tá? Então, isso é até interessante, porque Daniel é um livro cheio de profecias que se cumpriram à risca, e algumas pessoas são até céticas hoje em dia e tentam falar assim, não, Daniel foi escrito muito tempo depois desses acontecimentos, porque essa é a única explicação que eles tentam colocar, mas não foi, tá? De tão precisa que é, de fato, as profecias de Daniel. Muito bem. E aí, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês entenderam o que significa isso? Isso tudo levará 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Quem entendeu, levanta a mão. Vocês entenderam? Então, parabéns, viu? Porque vocês estão melhores que Daniel. Porque olha só o que diz lá no versículo 27. Eu, Daniel, fiquei exausto e doente por vários dias. Depois levantei-me e voltei a cuidar dos negócios do rei. Fiquei assustado com a visão. Estava além da compreensão. Daniel não tinha entendido, vocês entenderam. Vocês estão de parabéns. É um tema complexo até para Daniel. E Daniel ficou angustiado com essa informação. E ele ficou orando pelo povo de Israel, por ele. Porque ele não sabia. Não está explicado certinho. Ele entendeu lá do carneiro, ele entendeu do bode, mas e daí? O que tem a ver as 2.300 tardes e manhãs? Não ficou claro, o anjo não explicou. Gabriel, que era o anjo, não explicou. E aí, no capítulo 9, no versículo 20... Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado em Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o mesmo anjo que apareceu no capítulo anterior, o homem que eu tinha visto na visão anterior, viu? Veio a mim, voando rapidamente, tudo isso daqui em visão, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Vale um adendo aqui, tá? Perceba que ele diz, na hora do sacrifício da tarde, isso daqui não está relacionado quando a gente fala de 2.300 tardes e manhãs. Por quê? Quando a Bíblia usa isso, tarde e manhã, é para descrever um dia. Lembra? Tarde e manhã foi o primeiro dia. Lembra lá em Gênesis? Então é uma figura de linguagem para dizer que é de um pôr do sol ao outro, um dia. Certo? Outra coisa, quando a gente está falando de profecia, em Números a gente encontra isso. Quando a gente está falando de profecia, um dia é igual a um ano, certo?
Simples de entender. Ou seja, uma semana são quantos anos? 7 anos. Simples de entender, né? Muito bem. Mesmo ele compreendendo isso, porque ele era sábio, ele não conseguiu entender ainda o que tinha a ver os 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. E aí, o anjo começa a explicar de formas mais detalhadas a Daniel, para que ele possa entender. E vamos ver o que o anjo disse. Porque se Daniel estava precisando de interpretação, talvez a gente precise também. Vamos ver aqui na Bíblia. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Isso daqui no versículo 22. Versículo 23. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Olha que legal. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. E aí o anjo ele começa a quebrar esses 2.300 anos em várias semanas. É só a gente multiplicar por 7 e a gente tem um número em anos. Beleza? Então, olha lá, 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Então, ele separa desses 2.300 anos, ele separa 70 semanas. Se a gente multiplicar isso por 7, dá... Quem é bom de matemática aí? 490 anos. Ok? Esse é o número. Tá certo? Então, muito bem. Falou, 490 anos estão destinados ao seu povo. Simples assim. Continuando aqui. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, ou seja, nós temos um ponto de partida das 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Quando que começa esse ponto de partida? Quando há um decreto para reconstruir o quê? Jerusalém, o muro de Jerusalém, beleza? É simples assim. Então, tem como a gente saber? Há alguma maneira de saber? O livro de Esdras, no capítulo 7, ele dá uma dica para a gente. Qual a dica? Ele fala assim, que o rei Artaxerxes decretou, ele emitiu o decreto para que reconstruísse o quê? Jerusalém. Tá certo? Então nós temos o nome do rei, mas nós não temos quando ainda. Depois de alguns estudos, entendeu-se que o rei Artaxerxes de fato existiu e que ele decretou no ano 457. Você consegue passar aí para a gente, Jaime? Isso. Muito bem. Então ali, 457 antes de Cristo, começou ali as 7 semanas, ou 49 anos. Por que isso? Por que isso? Eu quero ler aqui com vocês, vamos lá. Depois das 70, ele diz assim, ó. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Espera aí que eu pulei aqui, gente. 70 semanas estão decretadas para o seu povo, beleza. Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, lembra que eu falei, que manda restaurar e construir Jerusalém, até o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas. Então, nós temos aqui 7 semanas, 49 anos. E depois ele diz assim, 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Aí ele diz assim, depois das 62 semanas, e aqui eu quero que vocês entendam, porque ele vai quebrando e a gente precisa entender isso. Então ele colocou ali, ó, 7 semanas, depois ele colocou 62 semanas. Isso dá 69 semanas. Mas ele disse que 70 semanas seria para o povo dele. Vai faltar uma semana, mas vai ser explicado.
E aí, olha só que interessante, depois de 7 semanas, houve ali a reconstrução de Jerusalém. Então, em 7 semanas, ou seja, 49 anos, houve o decreto em 457 a.C. E depois houve a reconstrução de Jerusalém em 408. Certinho. Isso é impressionante, não é? Isso é muito impressionante. E depois disso? Depois disso, aí vem, de fato, no versículo 26, no versículo 25, diz assim, 62 semanas. 62 semanas para quê? Se a gente vê novamente, diz assim, até que o ungido líder venha. Até que o ungido líder venha. Ungido líder. Em outras traduções diz Messias, em outras Salvador, e aqui diz ungido. Ou seja, 62 semanas vem o ungido, o Messias. E aconteceu isso em 62 semanas? O que vocês acham? Aconteceu. Passa para mim, Jaime, por favor. Olha aí, em 62 semanas... veio o ungido, Jesus foi batizado no ano 27. E é engraçado, 27 depois de Cristo. É porque é um erro aí na datação. Eles tentaram datar o período do nascimento de Jesus e erraram por 3 anos. Mas tá bom, né? Chegou perto. Chegou perto. Aí Jesus já tinha 30 anos e não 27. Engraçado, né? Mas no ano 27 depois de Cristo, Jesus foi batizado com 30 anos e começou seu ministério. E depois disso aí, fala mais alguma coisa? Fala. Olha só no versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto. Tá ficando claro, né? Então, depois desse tempo, quem será morto? Cristo. Muito bem. Jaime, você consegue passar? Olha lá, no ano 31, Jesus foi morto. Por que no ano 31? Poderia ser mais à frente? Não, sabe por quê? Continua lendo aqui comigo. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança que durará 1 semana, ou seja, 7 anos. No meio da semana, no meio de 7 anos é o quê? 3 anos e meio. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. No meio da semana, lembra que o Lucas explicou lá do lugar santo, que tinha do pátio, que tinha o sacrifício. Lembra que ele explicou? Que o cordeiro ia ser sacrificado. Muito bem. Só que o sacrifício era diário. E o que diz aqui? No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E olha só o que diz em Hebreus 9, 24. Abram sua Bíblia, por favor. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Quando isso aconteceu? Quando Jesus foi morto e depois de 3 dias ele ressuscitou, certo? Teve o tempo ali com seus discípulos e ele ascendeu aos céus. E ele foi para o lugar santo. Nesse período ele foi para o lugar santo, que o Lucas explicou lá, sobre o tabernáculo. Versículo 25. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes
à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Não, não foi para isso. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Amém por isso? E aí faltou os 3 anos e meio para completar 70 semanas. No versículo 27, eu gostaria de ler aqui, diz assim: e numa ala, vou só ler um pedacinho, numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Que fim? O fim do povo de Israel. Como assim o fim do povo de Israel? Eu vejo hoje eles. Não é isso. É que antes a mensagem era dada para eles. Eles tinham que ser a luz do mundo. Eles tinham que pregar o evangelho a todos. O modelo, o grande modelo. Mas lembra o que João diz em João 1, no versículo 11? Que Jesus veio para os seus e os seus não o reconheceram. Olha que tristeza. Então ele deu 70 semanas para o povo judeu. E depois disso, irmãos, olha como a profecia maravilhosa, ela dá certinha. 457 ao ano 34 depois de Cristo, se conclui os 490 anos. Estevão é apedrejado. E sabe quem está ali e vê e não faz nada? Saulo. Saulo vê, olha aquela cena e não faz nada. Mas aquilo penetra no coração dele. E ele, mais para frente, tem uma conversão. Em vez de Saulo, ele se torna Paulo. E Paulo, vocês sabem que ele se torna uma bênção. E ele não só evangeliza os judeus, até porque os judeus não precisam mais ser evangelizados. O próprio Jesus veio para eles. Mas ele também começa a evangelizar o quê? Os gentios. E agora, quem é o Israel? Todos aqueles que aceitam Jesus. E o evangelho começa a ser pregado, espalhado. Que maravilha, né, irmãos? Como a profecia é certeira. E aí talvez nesse momento você esteja se questionando, mas eram 2.300. A gente só viu 490 anos. Cadê o restante? Passa para a gente, Jaime, por favor. Olha aí. Temos um período de 1810 anos ainda. E se você não assistiu, você que está em casa talvez não tenha assistido, a gente já falou algumas coisas que aconteceram nesse período. Por exemplo, as 7 igrejas, que Constantino mudou o livre e espontânea vontade, o sábado para o domingo, e tantas outras coisas, não é verdade? Ocorreram nesse período aí de 1810. Nós vamos estar falando mais para frente, mais acontecimentos nesse período aí. Mas o fato é, lembra no começo que a gente leu? 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Depois, ao final das 2.300 tardes e manhãs, nós chegamos no ano de 1844. Olha que maravilha. E a ira? O que aconteceu nesse período? É importante você saber que 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos de profecia, que começou
em 457 a.C., e esse período ele terminou em 1844. O nosso tema de hoje, ele está atrelado num santuário no céu, que existe um santuário, existe uma igreja de adoração no céu, e que Deus, então, ele pediu para que Moisés fizesse também um santuário aqui para morar no meio do seu povo. E teria que ser um lugar onde as pessoas santificassem, se consagrassem a Ele. E era uma forma dele ensinar a graça de Cristo para o povo no passado e para que o povo no futuro, nós, olhássemos para esse tipo, essa sombra, e pudéssemos entender a profecia do futuro, a profecia que virá e que está se processando. Então, agora, no final dos 2.300 anos de profecia, nós chegamos a um ponto crucial da história do mundo. É o momento do juízo final. Nós estamos no momento do juízo de Deus que vai cair sobre a terra. O juízo que se processa entre bons e maus é a revelação máxima, é a revelação do Apocalipse. É a revelação de Jesus para todos nós, a sua igreja e a humanidade. Por incrível que pareça, em 1844, aconteceu algo extraordinário nos Estados Unidos. O que aconteceu? Um pouco antes desse período, um movimento chamado Movimento Millerita, liderado pelo, digamos assim, pelo pastor batista Guilherme Miller, que era um homem muito sério. Ele veio da guerra da sucessão, ele viu muitas mortes, ele estava totalmente fragilizado com tudo que ele havia visto. Ele começou a estudar a Bíblia e uma concordância bíblica. Ele também descobriu que teólogos naquela época também chegaram nessa conclusão, que haveria uma purificação na terra no ano de 1844, de acordo com a profecia que o Samuel apresentou, baseado no santuário terrestre, no ensinamento do santuário terrestre. Que Jesus ia acontecer alguma coisa nessa terra, em 1844. Para vocês terem uma ideia, Isaac Newton, o cientista, defendia também essa interpretação. Então não era exclusivamente uma conclusão de Guilherme Miller. Mas ele começou então, ele fez uma prova com Deus. Senhor, ele, depois que veio da guerra, ele era um fazendeiro, um camponês, ele então ficava longe da cidade, ele não ia à igreja, ele estudava a Bíblia constantemente, a noite inteira em oração. Ele descobriu essa profecia, descobriu essa mensagem, que em 1844 aconteceria alguma coisa na terra que completaria esses 2.300 anos de profecia que nós citamos aqui. E ele fez uma prova com Deus. Senhor, eu não posso pregar essa mensagem. Isso é histórico, está escrito. Eu não posso pregar essa mensagem, ela é muito forte. Pregar que vai acontecer alguma coisa na terra. Então ele orou, pedindo um sinal para Deus. E depois que ele orou, um sobrinho dele bateu na porta dele e disse: tio, nós estamos convidando o senhor para domingo que vem, para tal dia, vir pregar na nossa igreja. E ele interpretou esse sinal como um sinal positivo de que ele deveria pregar essa mensagem dos 2.300 anos e a mensagem de que em 1844 a terra seria renovada. Haveria alguma coisa nessa terra. E ele então expôs a profecia na igreja e os irmãos ficaram maravilhados. A partir daí, outros irmãos quiseram aprender dessa profecia, que os teólogos no mundo inteiro, vários teólogos, defendiam também essa interpretação. Aí o que aconteceu? Ele acabou sendo convidado para uma igreja, outra nos Estados Unidos. Haviam muitas igrejas
protestantes. Então, tinha a igreja presbiteriana, batista, metodista, e ele era convidado. Ele ia para várias igrejas e apresentava a sua mensagem. Logo, essa mensagem tomou um volume tão grande, uma popularidade tão grande, e que os assessores dele, os patrocinadores, chegaram à conclusão, eles eram muito sinceros, que essa purificação da terra em 1844 seria a volta de Jesus. E Guilherme Miller acabou aceitando essa ideia. E o que aconteceu? Em 1844, eles esperaram, né? Foi um momento emocionante. Eles acreditavam no fundo do coração que Jesus viria, né? Que a purificação do santuário celestial seria a purificação da terra, seria a volta de Jesus, mas eles entenderam uma coisa depois. Houve um grande desapontamento. Jesus não veio. Jesus não veio. Muitas pessoas fizeram doações de fazendas, dando todos os seus recursos e ficaram totalmente decepcionados, porém, não é a primeira decepção na história do cristianismo. Na cruz também, os discípulos ficaram decepcionados, deram tudo, toda a sua vida por essa mensagem, e quando chegou naquele momento, Jesus foi crucificado e não aconteceu absolutamente nada. Os dois discípulos a caminho de Emaús estavam muito tristes com o que ia acontecer em Jerusalém, e estavam sem rumo, quando um estranho chegou até eles, e depois eles reconheceram que era Jesus, e passaram então a anunciar que Jesus havia voltado, que Jesus havia ressuscitado. Pois bem, e nós tivemos grandes desapontamentos, e nós como cristãos na nossa vida pessoal, também temos desapontamentos na nossa vida. Famílias não nos aceitam, pessoas nos desprezam, né? Perdemos empregos, perdemos oportunidades, renunciamos o nosso próprio eu, frustramos muitas vezes os nossos sonhos. E João recebeu uma mensagem desse momento especial, desse desapontamento de 1844, que está em Apocalipse 10, 8 a 10. Olha que interessante. Depois, abra a Bíblia aí, Apocalipse 10, 8 a 10. Amém? Amém? Depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar do céu. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra de pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei, isso aí está falando João, do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse, pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que o meu estômago ficou amargo. É isso mesmo. Em 1844, então, houve o grande desapontamento. A palavra de Deus parecia tão doce. A esperança da volta de Jesus era algo que eles acreditavam de todo o coração. Não havia dúvida, Jesus voltaria. E eles esperaram em vigília, em clamor, em oração, unidos. Foi algo maravilhoso, foi um sonho maravilhoso. E esse sonho foi frustrado. O livro era doce, a profecia era doce, o conhecimento era doce, a esperança era maravilhosa, mas a decepção foi amarga. Doeu no íntimo de cada um. Mas, enfim, dessa multidão de pessoas decepcionadas, 3 grupos se dividiram. Se dividiu em 3 grupos essa multidão. Os que não creram e foram embora decepcionados, aqueles que achavam que Jesus veio em espírito, então começaram a mudar totalmente o comportamento deles. Eles era um grupo fanático que começaram a não tomar banho, não comer, andavam sem trabalhar, dando mau testemunho do Evangelho.
serviram-se de chacota, e um pequeno grupo se trancou no celeiro. E esse pequeno grupo disse o seguinte: olha, a profecia é certa, nós estamos errados, há um equívoco. E esse equívoco, só Deus pode responder qual é o nosso equívoco. A profecia é certa, mas a interpretação é errada. E o que nós interpretamos errados? Eles tristes, decepcionados, se abrigando num celeiro, era um grupo muito pequeno, começaram a orar, chorando, clamando a Deus, se humilhando a Deus, e o dia clareou. A noite se passou e o dia clareou, amanheceu. Não chegou a clarear, mas estava amanhecendo, e cada um foi decepcionado para a sua casa, como quando um integrante desse grupo, chamado Iran Edson, ele era um camponês, ele tinha a sua fazenda ali, como era comum naquela época. Ele então, cruzando no milharal, ele vislumbra no horizonte uma cena que desvendou totalmente a interpretação de 1844. Ele viu nitidamente, na mente dele, algumas vezes ele falava que era um insight, um pensamento. Outras vezes ele falava que realmente viu no céu essa visão. Ele viu Jesus saindo do santo para o santíssimo. E aí ele voltou e ele contou para o grupo. E eles começaram a estudar mais com oração a profecia, e eles desvendaram a interpretação. Na verdade, Jesus não viria em 1844, mas Jesus passaria do santo para o santíssimo, como acontecia no Israel antigo, para fazer uma obra de expiação. Aliás, 1844 era quando começava o juízo final, a primeira parte do juízo final. Está sendo processado no céu, mesmo que nós não conseguimos ver nem sentir, no céu os livros foram abertos, como diz Apocalipse, como João viu. É esse momento, o momento da nossa história, é que os livros foram abertos desde 1844, e que Deus faz uma obra de mediação no céu por toda a humanidade. Interessante isso. 22 de outubro de 1844, Deus deu uma visão a um dos crentes, chamado Iran Edson. Deus estava sem dúvida guiando o seu povo. Então aquele grupo recomeçou seus estudos das profecias com fervor e oração, e assim encontraram todas as verdades, doutrina por doutrina, e a igreja surgiu num momento profético, com uma visão profética. Apocalipse 10, 11. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Esta é a ordem. Aqui surgiu o movimento adventista do sétimo dia, com o objetivo de pregar sobre o final do mundo, com o objetivo de pregar a esperança da volta de Jesus, e com o objetivo de dizer para as pessoas que chegou o juízo final, está chegando o ponto culminante entre o conflito entre o bem e o mal. E esse juízo final tem 3 partes, e nós estamos passando pela primeira. A primeira está cheia de misericórdia, que é Jesus mediando por toda a humanidade, porque toda a humanidade pertence a Jesus, porque Ele pagou a sua vida por toda a humanidade na cruz. E toda a humanidade, o mundo todo, precisa saber que todas as pessoas no mundo pertencem a Ele. Toda tribo, língua e nação pertence a Ele. Não pertence a nenhum sistema humano pretensioso. Não pertence a nenhum sistema político, nem religioso, nem econômico. Todas as pessoas, toda a humanidade pertence ao Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, o Deus que desceu do céu. Essa é a revelação do Apocalipse para nós, e é isso que nós temos que pregar. E é um Deus misericordioso, mas é um Deus justo. E aquele que não aceitar ser pertencente ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Criador, infelizmente, vai ser
acometido dos juízos de Deus que virão em breve. Mas esse é um outro tema, porque nós temos duas partes do juízo de Deus. Mas essa parte, ela está sendo processada. E por isso, você que está nos ouvindo, nos assistindo, e você que está aqui, se prepare, porque Jesus está voltando. Os sinais estão revelando da volta de Jesus. E Deus então está chamando você, está me chamando a cada dia para se preparar e para anunciar essa esperança. A esperança de um Deus misericordioso que intercede por cada um de nós. E que não existe pecado que Ele não possa perdoar. E não existe defeito que Ele não possa consertar. E não existe maldição que Ele não possa transformar em bênção. E Ele está chamando você nesses últimos dias para fazer parte de um povo. Não que um povo que está dentro de uma estrutura humana, uma estrutura de concreto, mas um povo que crê na fé e na obediência. Um povo que se entrega a Deus e através da transformação que Ele nos dá, esse povo, ele dá o testemunho de Jesus e tem a fé de Jesus. Esse povo é o povo que se levanta para pregar a última mensagem para o mundo, um mundo em desespero, um mundo que está correndo para a direita, para a esquerda, um mundo confuso. Essa mensagem é muito direta. Buscai a Deus em primeiro lugar, buscai Ele e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nesse momento nós iremos ouvir uma mensagem musical. E Deus espera de você uma decisão do fundo do seu coração. Ele está lá em cima nesse momento, mas Ele está aqui bem perto de nós. E através do seu sacrifício, através da sua entrega, o Espírito Santo quer falar à sua mente, quer falar ao seu coração e quer dizer que há esperança, que há salvação em Cristo Jesus, o nosso mediador entre o céu e a terra, entre Deus e o homem. No tribunal, vi Jesus se apresentar para julgar um pecador condenado, um livro abrir e meu nome estava ali, rascunhado com lágrimas e dor. Estando na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação. Te libertei ali com meu sangue carmesim. Confuso andei em caminhos de aflição, sem pensar que fosse me ferir, enfrentar a dor. Então eu vi minha fé
desfalecer e o pecado me dominar. Onde estão tua paz e o teu perdão, para que possas de novo me aceitar? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Eu sei que tantas vezes, quando estive por aqui, acusações reais eu ouvi. Mas tua graça infinda resgatou o meu valor. Como não corresponder a tão imenso amor? Estão na cruz, o Senhor respondeu-me, minha vida entreguei por você. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Foi com grande amor que deixei o meu lugar da condenação, te libertei ali com meu sangue carmesim. Da condenação, te libertei ali com meu sangue Senhor nosso Deus, é um tempo solene. O juízo de Deus começa na sua casa. Não é um juízo acusador, mas é um juízo resgatador. Deus deseja do fundo do coração comprovar que o seu sangue não foi em vão. Comprovar que os seus filhos têm lavado as suas vestes no sangue derramado da cruz, através do arrependimento e da confissão, através de uma vida de modéstia, de humildade, de reflexão solene e de serviço. Uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida de companheirismo com Cristo, que ao mesmo tempo está no céu, mas está bem perto de nós, em todo momento, cuidando como um bom pastor. É tempo de entrega. É tempo de conhecer o verdadeiro Cristo. O Cristo que não andou segundo a aparência, mas andou com sinceridade e honestidade, abençoando e amando todas as pessoas.
É tempo de permitir que Cristo viva em nós. A todo momento, a todo instante, procurando sempre crescer à estatura de Cristo, ser semelhante a Ele em todo o tempo. Essa é a proposta desse momento solene. O momento de pregar em palavras e ação sobre essa grande possibilidade, essa grande oportunidade, essa porta aberta, essa escada que une a terra e o céu, ainda que seja por um tempo limitado, porque a graça, ela tem um tempo nessa terra. Mas ainda é tempo de pregar, levantar a voz e dizer a toda a humanidade: adorem, adorem o Criador que fez o céu, a terra e o mar. Adorem, adorem o Criador em espírito e em verdade. Essa é a mensagem. Adorem, adorem pela fé e a obediência. Adorem, se comunique, entregue, extravase, se submeta, se humilhe, tenha intimidade com Ele. É isso que o anjo de Apocalipse 14, 6 em diante está falando. No passado, Babilônia caiu e cairá, porque a verdadeira salvação vem de Deus, não vem dos homens, não vem de sistema nenhum. Porque esse sistema não é dono da vida. A vida passa, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra vive para sempre. O nosso Deus é eterno. E se o nosso Deus é eterno, devemos seguir o caminho do nosso Deus para a eternidade. Que todos possam ser abençoados aqui agora pelo Espírito Santo e continuar a sua jornada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.